Vamos falar agora do Cimento Bravo, é uma empresa maranhense que muito vem contribuindo para o desenvolvimento de nosso estado. É um cimento daqui do Maranhão que conquistou a preferência da construção civil e principalmente o coração da gente. Um cimento resistente, produzido apenas com matérias-primas de qualidade, promovendo secagem rápida que gera economia, reduzindo assim o custo e o tempo da sua obra. O Cimento Bravo é ideal para todo tipo de obra, porque respeita o meio ambiente. Cimento Bravo, ideal para todas as obras, ideal para a sua obra, para obras de uma vida. Se quer saber mais, então acesse www.cimentobravo.com.br ou ligue 0800 200 4000. Olá, estamos de volta. Gleisa, como foi o processo dentro da Cimento Bravo? Você já conhecia alguma coisa, até porque você faz parte do staff da BRH. Tem alguns critérios mínimos e o próprio grupo que detém o controle acionário da Cimento Bravo já tinha passado por um processo. Mas como é que foi a decisão, como é que foi o processo todo lá, já que vocês... Acho que foi o mais recente, foram eles, né, Edilson? Eu acho que foi. Eu acho que o mais recente, então tá bem fresquinho as coisas de como aconteceram. Está bem fresquinho mesmo. Bom, a gente iniciou um processo lá na Cimento Bravo em 2022, né? Foi quando teve aí um aquecimento na indústria aqui no Maranhão. Então teve um aquecimento no mercado de oportunidades. Aquecimento de vendas, você está falando? Aquecimento não, de vendas não, de vagas. Ah, de vagas. Aquecimento de vagas. Então teve um aquecimento de vagas na indústria do Maranhão e a gente teve um turnover bem alto. Quando foi isso? 2022. Ah. Então a gente teve um turnover bem alto. Bem recente, né? Muito recente. Então a gente passou, aí na época a gente fez a contratação de uma empresa conhecida, né, para fazer diagnóstico empresarial, que ela é de Fortaleza. Então ela fez esse diagnóstico conosco através de uma pesquisa de clima. E foi a primeira pesquisa de clima da empresa, né? Então a gente passou por esse processo. Na época nós fizemos um plano com 60 ações, né, aí liderado por mim no RH e minha equipe, junto com a alta liderança da empresa e todos os líderes. E esse plano teve aí várias implantações. Tivemos aí um grande número de boas práticas, né? Justamente, principalmente para fortalecer a cultura organizacional da Bravo, né? Que no primeiro momento a preocupação era retenção, né? Retenção, né? Então, fortalecer a cultura organizacional e, claro, a valorização das pessoas, Claro. né? E aí fizemos esse pool de ações na empresa. E no ano passado nós chegamos a 98% dessas ações concluídas. E aí decidiu-se justamente buscar o GPTW, né? Conhecer melhor. Do plano de ação fruto do trabalho da consultoria. Sim, certo. Também. Fruto do trabalho da consultoria. E aí final do ano passado, mais ou menos quando? Em novembro do ano passado. Então foi bem recente. Foi bem recente. Nós tivemos aí o plano ficou quase todo concluído, 98% das ações. E nós decidimos aí, junto com a alta liderança, buscar o GPTW. E foi rápido, né? Foi rápido. Quer dizer, vocês decidiram em novembro, quando foi que saiu a certificação? A certificação foi agora em março. Em março, né? Isso é muito rápido, então a empresa está bem preparada. Sim. Dentro da organização, como é que foi o processo todo, o processo de engajamento, o processo de sensibilização? Primeiro foi a alta gerência, né? Sim. E até chegar ao chão de fábrica. Como é que foi esse trabalho? Bom, começou aí pela alta liderança, a gente tem aí um engajamento muito forte da nossa alta liderança, passando aí pela média gerência, e aí chegou para os colaboradores. Nós fizemos uma sensibilização ali com todo mundo, né, todos os colaboradores. A sensibilização foi feita pelo próprio RH da empresa? Pelo próprio RH da empresa, né, junto com a liderança, né, que abraçou a causa pela valorização das pessoas, retenção mesmo dos talentos. O nosso foco maior era reter os talentos, né? Então, a valorização das pessoas como um todo na Bravo. Então, nós temos ali cerca de 130 colaboradores diretos e 70 indiretos. Então, nós abraçamos ali toda aquela causa, a valorização desses colaboradores e fizemos uma sensibilização com todos. Tá, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa sensibilização. Bom, vamos lá. Nós fizemos primeiramente, começamos aí com a comunicação, que eu acho que era um ponto naquele momento que a gente viu, né, que a gente não levava muito essa comunicação para as pessoas. Então a primeira prática... A comunicação interna tinha melhorias a serem feitas.
Então, essa parte da comunicação interna foi o nosso primeiro passo, né? Principalmente isso. Então, nós levamos essa sensibilização através de práticas. Mas isso já dentro da metodologia do GPTW ou não? Ainda não. Ainda não. Tá. Ainda não. Isso foi no decorrer do ano passado mesmo. Tá. No decorrer das ações, né, que a gente estava implementando. Então, essa sensibilização para o GPTW, ela começou um pouquinho antes, mas a gente ainda não tinha um conhecimento todo de como era o programa. Entendi. Né? A gente tinha, na época, um conhecimento que foi passado pela própria consultoria em 2022, mas a gente ainda não tinha buscado como era a metodologia inteira do programa. Né? A gente tinha um diagnóstico, uma pesquisa já feita, algumas ações e pontos de melhoria. Então, a gente buscou, através desses pontos de melhoria, principalmente na comunicação interna. Então, essa sensibilização se deu um pouco antes. Né? E depois que, a partir do momento que a gente foi conhecer a metodologia do GPTW, a gente já foi aí, essa sensibilização foi feita pela metodologia do GPTW. Né? Então, eles passam para a gente todo o formato de comunicação interna, como que a gente faz essa comunicação interna e externa também, com os colaboradores. Tá, foi em março, né? Nós estamos gravando esse programa aqui em maio, ele vai ao ar em junho. Então tem abril, maio, tem 2 meses, é bem recente, né? De que vocês recente, conseguiram. O que você já sentiu que aconteceu após o processo? Olha, durante o processo, a certificação é só um selo, né, de que vocês seguem algumas práticas. O que você sentiu a respeito disso? Bom, nos colaboradores ou na empresa? O clima organizacional. No clima como um todo. Bom, assim, o que a gente sente? Em primeiro lugar, orgulho, né? As pessoas se sentem mais orgulhosas de trabalhar na empresa. Eu acho que é até um foco também. Isso é muito bom, né? As pessoas porque se se o funcionário não fala bem da empresa, fica complicado. Com certeza. Verdade. Então, acho que um dos pontos, acho que o ponto maior foi esse, as pessoas se sentem mais orgulhosas por trabalhar na Bravo. A gente vê isso tanto interno quanto externo. Né? A gente passa, como o Edilson falou agora há pouco, a questão das pessoas procurarem as empresas, né? E a gente sentiu isso muito na divulgação de vagas também, falando um pouco do externo. A gente sentiu isso muito das pessoas procurarem a Bravo por ter o selo GPTW também. Legal. Né? Mas, continuando, internamente, a gente sente que as pessoas se sentem mais orgulhosas e a credibilidade das pessoas com relação às práticas da empresa. Também as pessoas se sentem mais envolvidas, né, nas decisões, em tudo que a empresa faz. Isso então, é um na verdade, relevante. O clima organizacional, ele muda. Muda com certeza. Fica melhor, fica mais positivo. Eu estou impressionado, porque faz pouco tempo isso. Faz, mas é assim, a gente veio trabalhando isso nas pessoas, como eu falei, desde a primeira pesquisa de clima, a gente veio com Na verdade, várias vocês práticas. já devem ter partido de um patamar bom, né, Edilson? Com certeza. Porque se um patamar não for bom, e ela falou isso não chega tão ações. rápido, né? Porque assim, o Great Place Work, ele tem vários critérios que eles avaliam. A questão da confiança, da camaradagem entre as pessoas. Então, ele tem vários critérios dentro da pesquisa que ele avalia, né, se a empresa alcança aquele percentual ou não. E a Cleisa falou uma coisa muito bacana, que é o seguinte, e fundamental, o compromisso da alta liderança. Porque se a alta liderança da organização não patrocinar essas ações, não se comprometer, é exatamente isso que o Great Place to Work vai verificar nas pesquisas. Aquilo que nós estávamos falando. Não adianta você ter boas práticas, dizer que tem, né, colocar missão, visão, valores, como a gente vê o padrão das organizações, e aquilo não ser uma realidade no tratamento das pessoas, no dia a dia da organização, as pessoas enxergam, né? Então, hoje, cada vez mais, as pessoas observam, né, a cultura da organização, aquilo que pregam e aquilo que realmente se pratica no dia a dia, né? Então, as pessoas observam isso. Tem uma coisa que é muito discutido hoje no meio empresarial e corporativo, né? Que o mercado corporativo brasileiro, ele começou a passar por um processo de modernização, eu diria até entrar no primeiro mundo a partir da década de 90, né? Bem ou mal foi a partir do governo Collor que uma série de práticas internacionais começaram a entrar no Brasil, mesmo para as grandes empresas, né, que eram multinacionais. E aí se criou se implantou em várias empresas, de forma bem sucedida, práticas como o planejamento estratégico, né,
o estabelecimento de metas com KPIs, os índices de acompanhamento e tudo mais. E isso, de alguma forma, segundo um relato de algumas empresas, criou um ambiente interno um pouco colaborativo. Cada um tinha que cumprir a sua. E dizem que algumas empresas criou até um clima que se fala robesiano, de disputas, né? E como é que o Great Place to Work consegue lidar com isso, né? De, assim, aquela coisa que o maranhense fala, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu tenho as metas da empresa, mas eu tenho a minha aqui. Eu tenho que cumprir a minha. É a minha que eu sou cobrado. E isso acaba estressando as relações internas, né? Como é que vocês conseguiram e o Great Place to Work consegue visualizar essa questão e trazer um ambiente mais cooperativo para as empresas? Veja só, inclusive um dos itens que eles observam, eles chamam de camaradagem. E essa camaradagem é exatamente como as pessoas se comportam, como as pessoas contribuem uns com os outros dentro da organização. Eu acho que a gente realmente passou por esse momento dessa coisa da competição, só que hoje a gente fala da organização de conexão, de sinergia, e as pessoas começaram a entender que a empresa não é parte, ela é o todo, né? Então, não adianta uma área performar e a outra não. Então, assim, o resultado das organizações, eles são cada vez mais coletivos, né? Então, o desafio das organizações é conseguir obter, vamos dizer assim, a melhor performance de todos os colaboradores para alcançar os seus objetivos. E a gente cria, desafio. quando essa cultura ela realmente é fomentada e vem vivenciada na organização, quer dizer, o próprio comportamento dos colaboradores é como se um, sei lá, observasse o outro está comprometido ou não, está entregando ou não. Então, isso cria uma cultura realmente de performance, onde todos se comprometem com o todo. Porque todos, principalmente hoje, essas organizações que têm metas globais, bônus, né? Então, todo mundo sabe quais são as metas que tem que alcançar. Então, a gente termina criando uma cultura de comprometimento de todas as pessoas na organização, até porque o resultado é coletivo e a entrega de todos. Excelente essa... Eu acho que tem algumas histórias corporativas que não referendam muito o que você está falando. E existe até uma metodologia que eu acho muito interessante, que é a Fordex, que ela parte do princípio matemático, ela diz o seguinte: para o sistema maior ser otimizado, os sistemas menores têm que ser subotimizados. Se todo sistema tenta se otimizar, ele compromete o sistema maior. E isso é uma coisa muito difícil de fazer, né? Então a gente vê muito esse discurso, não, e aí até a criação dos PLRs, né, ele acaba gerando isso, eu tenho que buscar mais aqui o meu resultado, senão eu vou ter os meus bônus no final do ano. Mas enfim, eu estou perguntando por isso aí, porque na verdade uma grande discussão que tem no mundo corporativo hoje é essa questão de ambiente interno de trabalho. Grande, somente nos jovens, né, Edilson, existe aquela coisa assim, eu não estou disposto a viver nisso. Às vezes o home office é muito... Inclusive são umas matérias recentes, né, mostrando que essa galera, essa turma aí da geração Z, né, não tem nenhum interesse em ser chefe, assim, em serem líderes, né? Aí por isso os cargos de gerência também... Eles pensam o seguinte, poxa, ser líder é isso, o cara viver com uma pressão alta, alguma coisa desse tipo. Também. Né? Viver no estresse, na cobrança. Então, hoje se questiona muito isso. Mas, outro dia saiu uma matéria muito interessante, que é a dificuldade das organizações em contratar pessoas da geração Z, exatamente pela questão comportamental, né? Dessas pessoas não saberem se comportar num ambiente de trabalho. Inclusive, mostra algo muito engraçado, que diz que essa geração Z, milênio, diz que quando eles vão fazer entrevista, né, eles levam geralmente o pai ou a mãe. E na minha visão de RH, isso eu imagino assim, é um paradigma que a gente precisa reavaliar. Isso antigamente era péssimo, né? Porque quando um profissional da área de recursos humanos que ia fazer uma entrevista e a pessoa trazia um parente, alguém dizia, alguma coisa está errada, essa pessoa não tem segurança, não tem convicção, né, das suas competências. Isso é muito interessante. É muito engraçado isso hoje. Quem vive o dia a dia com a Gleza, hoje acho que o RH talvez no setor esteja mais desafiado dentro das empresas, né? Sem dúvida. Porque as mudanças são fortíssimas e muitas vezes a gente não consegue acompanhar. Eu diria assim que as mudanças antigamente tinham de uma geração para outra, a cada 50 anos. Hoje tem a cada 5 anos. Como é que é isso para você lá? Hoje, esse choque de gerações, né,
É realmente um desafio. E engraçado, e o que é mais engraçado é você ter várias gerações dentro da organização, porque hoje você tem, as pessoas são muito mais valorizadas, essa questão do etarismo, aquela coisa toda. Então, às vezes você tem na organização pessoas X, Y, né? Então, quer dizer, baby boomers. Então, como você falou, o desafio é muito grande, porque, por exemplo, são percepções de mundo diferentes. Então, como é que eu crio uma cultura para colocar todas essas tribos? E talvez vá acontecer, já que já não está acontecendo, uma nova valorização do baby boomers, né? Que é a geração que nasceu em 40, 50, porque eles são muito mais comprometidos e engajados, porque é cultural. Com certeza. Né? Mas, enfim, a gente vai dar mais um rápido intervalo, a conversa está muito boa, a gente volta já com mais negócios na pauta.